Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, 15 de abril de 2023, sábado da oitava da Páscoa. Aqui nos encontramos, graça e paz. O evangelho que nós temos é de Marcos, capítulo 16, versículos de 9 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhe: ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A ressurreição, ela é um encontro com Jesus ressuscitado, na qual a gente reconhece naquele que aparece diante de nós o mesmo na cruz. Aquele mesmo homem que a gente viu morto na cruz, sepultado, ele começa a aparecer. É interessante que a primeira experiência do ressuscitado é através de uma mulher, a qual Jesus tinha tirado 7 demônios. Nós não sabemos bem quais são esses 7 demônios e o que significa isso, há muita especulação. O fato é que Jesus libertou Maria Madalena de muita coisa. O encontro com Jesus libertou ela de muita maldade, de muitas situações, de muitos demônios na vida. E ela é essa mulher que continua indo ao encontro do ressuscitado, mesmo com ele enterrado. Vai ao encontro de Jesus e por isso é a primeira pessoa a fazer a experiência do ressuscitado. Ela dá testemunha. O evangelho de hoje quer dizer a incredulidade dos 11. A incredulidade dos 11. Faz-se referência a Maria Madalena, que volta e dá testemunho. Eu vi o Senhor, eles não acreditam. 2 que estão no campo, pode ser talvez os discípulos de Emaús ou outros, que se encontraram com o ressuscitado, voltam e dão testemunho. Eles também não acreditam. Então o próprio Jesus vai e dá uma bronca neles. Por que vocês não acreditaram em quem me viu? Por que essa dureza de coração, sendo que vocês são os 11? Vocês fazem parte dos 12. Judas tinha se suicidado, porque Judas, ao perceber o que fez, a bobagem que fez, por ser um homem impulsivo, por ser um homem temperamental, acaba se matando ao perceber a bobagem que fez na vida. Vender Jesus a preço de escravo. Vender Jesus a preço de um escravo. Viu? Então, ou indenização de um escravo, Então, Jesus dá uma dura neles e dá a missão para eles. Ide anunciar o evangelho a todas as criaturas. Vocês têm uma responsabilidade e deveriam ser os primeiros a acreditar no testemunho dos outros. O que é muito importante a gente entender na ressuscitada é que alguns fizeram a experiência deste encontro. Paulo, por exemplo, fez a experiência do encontro com o ressuscitado. Fez a experiência de Jesus ressuscitado. Então, alguns fizeram isso e passam a dar testemunha. Cabe a cada um de nós acreditar no testemunho, acreditar na palavra de quem esteve com Jesus, acreditar na palavra de quem o viu e acreditar naquilo que Jesus pede a cada um de nós. Continue a missão, anuncie a boa nova. Deus nos ama, Deus quer nos perdoar, Deus não quer nos perder.
quer que a gente viva de tal modo bem aqui, que a gente seja digno de chegar no seu reinado, na sua casa, que a gente tenha uma conduta, uma história de tal modo que sejamos dignos de estar no céu, dignos de chegar no mundo de Deus, no reinar de Deus, que não é um lugar, um espaço, mas é o mundo de Deus. Nós não temos palavras para descrever isso e nem temos experiências dentro do tempo e do espaço do que seria isso. Aqui a gente tem somente o testemunho de alguns que se encontraram, reconheceram no encontro com alguém o mesmo da cruz. E ele diz, vá. E a briga de Jesus hoje com os 11 é, por que essa teimosia? Por que essa dificuldade? E a gente tem uma dificuldade grande nessa dimensão da fé, né? A gente acredita em tanta fake news, mas a gente não acredita no momento em que a pessoa que nos ama diz algo para o nosso bem. A gente não acredita na pessoa amada, mas a gente acredita no ensinamento de quem não nos conhece, que diz para nós como devemos viver a nossa própria vida. A gente gosta de gurus, né? A gente gosta de livrinhos de autoajuda, né? Em que alguém vai dizer e dar as regras para que eu seja feliz. Então, ou para que eu seja eficaz, ou os 10 mandamentos para que você consiga emagrecer. E aí a gente vai vivendo de fórmulas, e não existe fórmulas. A igreja nos dá fórmulas para rezar, mas às vezes a gente não consegue, às vezes a gente não consegue. É aquilo que, São Francisco tira um diretor espiritual, e cada mês tinha uma orientação, e ele, num dia lá, o diretor espiritual de São Francisco, bom, esse mês você vai meditar sobre o Pai Nosso. Então, a meditação desse mês é sobre o Pai Nosso. Um mês depois, Francisco volta e ele pergunta, e aí, como é que está a meditação do Pai Nosso? E ele responde, eu ainda estou na palavra Pai. Francisco passa mais de um mês meditando só sobre a palavra Pai. Eu ainda estou meditando e falando e pensando e rezando sobre a palavra Pai. Então a gente vai buscando, às vezes, nos livrar dessa teimosia, dessa incredulidade, dessa dificuldade nossa de ouvir o testemunho de quem se encontrou com o ressuscitado, e nos livrar também dessa coisa doida nossa de acreditar em tudo quanto é bobagem que se fala, tudo quanto é besteira que se fala, tudo quanto é coisa absurda que se fala, em que a gente vai acreditando e vamos apostando a vida nisso, e vamos gastando tempo com isso, e vamos perdendo a chance de escutar quem nos quer bem, e escutamos e vivemos em função de mentiras, de fake news, de opções equivocadas. Tudo na vida tem o seu preço e a gente tem que fazer escolhas, Há pessoas que preferem mais o seu candidato, seja lá qual for, a qual cargo que quer, do que necessariamente a Deus. Há pessoas que vivem em função de certas notícias, certas credulidades, do que escutar o que a Bíblia nos diz. Eu não gosto muito dessas coisas melodramáticas de religião, não. Eu acho que isso nos ajuda muito pouco e, ao mesmo tempo, nos diz um mundo que não existe. Não existe esse mundo fantástico, perfeito, encantador, de paz, bem, amor e tudo mais. A vida ela é complicada, ela é difícil. Hoje nós estamos aí com esse problema com Jesus bravo com eles, porque vocês não estão acreditando. Vai anunciar o Evangelho, segue o caminho. Que Deus nos ajude a encontrá-lo e acolhê-lo e acreditar no testemunho de quem encontrou com o ressuscitado e nos dar paz, esperança e a coragem de dizer, Jesus ressuscitou, o Senhor está vivo. Um abraço e até mais.